Gravação iniciada. Ok, pessoal, boa tarde. Vamos dar início à nossa sessão de julgamento do período da tarde, do dia 13 de julho de 2021, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develi Montes, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauritin do Vale, Sheila Ares Cartacho Gomes, que votarão nessa sequência, ressaltando que a doutora Cláudia está substituindo uma vaga aqui no nosso colegiado, que ainda não foi preenchida e permanecerá conosco durante toda a sessão. Eu vou dar prosseguimento aos processos da pauta da manhã, que a gente não havia concluído. Processo item 15, 16, da relatoria da doutora Letícia, Zoen e Cia, limitada. Doutora Sheila, só confirmando, o 14 saiu de pauta, não é correto? Não, o 14, ele foi o processo... Não, o 14 é da Letícia, distribuidor de alimentos. Desculpa. É porque tem algum aí no começo que era meio de grupo de apoio à criança. O grupo de apoio saiu, o 11. É o 11. Saiu por solicitação do patrono e da PGFN. Isso, só queria confirmar. Aí esse saiu de pauta. Aí a gente fez o 14 com a sustentação oral e aí tá indo pro 15. O 15 é o final 2010-47. Isso. Ok. Então, nós vamos novamente voltar ao tema de lançamento tributário de contribuições previdenciárias incidentes sobre remuneração dos empregados devido à realização de compensação indevida no período de maio de 2009 a janeiro de 2010. Então, o relatório fiscal, as folhas 64 e 70, consta no relatório que o sujeito passivo teria obtido sentença em mandado de segurança parcialmente favorável, em que restara declarado o direito à compensação das rubricas que eu cito aí. Também que a sentença decidiu pela ocorrência de prescrição dos recolhimentos efetuados antes do decênio que antecedeu a impetração do mandado de segurança, bem como que o direito à compensação se daria com a contribuição da mesma espécie destinado ao custeio da Seguridade Social nos termos do artigo 170-A do CTN. Só um pouquinho, doutora. A doutora Cláudia pediu... o arquivo, vocês conseguiram? Eu não consegui abrir o arquivo. O meu deu erro também. O 16 está na página, o 15 está com um arquivo assim, temporário, não consegue abrir. É o voto. Eu também não consegui abrir, não. Está dando erro no voto. Eu abri o 047, eu não sei. Final 47 é o... É o que eu estou lendo. Eu vou lendo. encaminhar, eu vou salvar novamente, então. Eu tentei abrir aqui, também não consegui. Deu um erro. Está falando para eu substituir o arquivo existente. Eu vou pôr outro nome, porque quem conseguiu abrir, para depois não prejudicar, né? O 2. Eu só perdi o item da pauta aqui, qual que é mesmo? É o 15. É o 15? Isso, obrigado. Isso. Desculpa de novo, mas é porque eu vi a Cláudia, eu falei, será que é alguma coisa que a Letícia vai ter que ler tudo de novo? Aí, por isso que eu te interrompi. Deixa eu tentar abrir esse agora. Foi? Acho que... Talvez o Paulo tenha conseguido abrir, porque ele pode ter salvo sua pasta, né? Você salvou? Eu salvei a pasta. Então é isso. Às vezes é alguma indisponibilidade na T que a gente está enfrentando aqui. Eu consegui. Agora eu abri. Bom, então, só voltando, o contribuinte fez uma compensação, porque uma sentença no mandado de segurança assim o garantiu esse direito, só que essa sentença não teria transitado em julgado. E a Fazenda, houve uma fiscalização e esse lançamento para evitar a decadência.
Então, em síntese, houve uma compensação indevida porque antes do trânsito em julgado. Aí o recurso voluntário do contribuinte sustenta a não incidência das contribuições previdenciárias sobre essas rubricas, que é a matéria de recurso repetitivo, então, que a gente deveria acatar. O postulado, item 3, o postulado da proporcionalidade foi manifestamente afrontado com a aplicação do artigo 170A do CTN, pois está se suspendendo à toa um direito à compensação, quando você tem certeza que a decisão final vai ser favorável. E, por último, novamente, sustenta ser indevida a exigência da contribuição previdenciária sobre os valores objeto da autuação. Bom, eu conheço, o recurso é tempestivo, todavia dele não conheço, ante a ocorrência da concomitância nos termos da súmula CAF número 1. Tirar essa dúvida minha aqui dele, mas... o fundamento do presente lançamento é a compensação indevida das contribuições previdenciárias incidentes sobre remuneração dos empregados não recolhidas em época própria. A compensação levada a efeito pelo recorrente teve como amparo a sentença proferida no mandado de segurança, todavia ela, consoante procedimento fiscal, deixou-se de cumprir os requisitos da legislação, em especial que se desse a compensação após o trânsito em julgado. A compensação tributária que se discute no presente procedimento administrativo é causa de pedido do mandado de segurança, que possui como objeto controvérsias relativas à base de cálculo da contribuição social previdenciária, bem como à compensação. Então, é causa de pedir mesmo. Se tem uma jurisprudência do CARF e deixo de conhecer o recurso em razão da concomitância. Ok. Algum questionamento? Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Cláudia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 15, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em não conhecer do recurso. Item 16, final 2013-16. Nesse caso, um lançamento de obrigação principal, foi apurada a contribuição previdenciária destinada ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa, RAT, teria sido recolhida menor pelo sujeito passivo. Aí eu cito o relatório fiscal, né, que existiu essa discussão da alíquota, o acórdão recorrido reconheceu fundamentalmente a concomitância entre o presente feito e uma ação judicial proposta pelo recorrente, foi emendada dessa forma, foi interposto recurso, falando, primeiro, descabimento da exigência do FAP ante a existência de sentença favorável à empresa, né, do mandado de segurança, em especial por este ato decisório ter determinado que a autoridade impetrada se abstivesse de exigir o SAT com a utilização do FAP. 2, o efeito confiscatório da multa e inobservância da razoabilidade e proporcionalidade em sua aplicação. Posso até voltar no processo, mas, enfim, foi basicamente em relação à multa, foram esses questionamentos. Eu falo isso por causa de uma outra questão que nós vamos enfrentar. Eu conheço do recurso, mas deixo de conhecer, contudo, as alegações de inconstitucionalidade da multa e seu pretenso efeito confiscatório por força da súmula CARF número 2. Também deixo de conhecer o recurso em relação aos seus fundamentos de inexigibilidade do SAT com utilização do FAP, tendo em vista que todas essas questões fáticas e jurídicas foram albergadas à competência jurisdicional, carecendo dessa instância administrativa de competência para conhecê-las. Cita a súmula CARF número 1. Esse é o caso dos autos. Com efeito, é incontroverso o ajuizamento de ação judicial pela recorrente, com a idêntica causa de pedido, fundamento legal do lançamento. Aí eu cito a DRJ, né, ao decidir pela concomitância.
A única matéria, portanto, a ser enfrentada é relacionada à multa de ofício, exceto sob o prisma de sua inconstitucionalidade com o fisco, consoante já destacado nesse voto. O presente auto de infração foi lavrado em 21/10/2013. Antes dessa data, já deve ser que eu quis escrever, já em 30/3/2011, a recorrente teria impetrado o mandado de segurança número tal, conforme cópia da sentença judicial apresentada na impugnação, folhas 163 e 177. Conforme acima transcrito, no acórdão recorrido, foi reconhecido ter sido proferida a sentença em 8/11/2011, sendo determinado que a então autoridade impetrada se abstivesse de exigir o SAT com a utilização do FAP, ficando, pois, afastada a incidência desse multiplicador na alíquota daquela contribuição social. Portanto, no momento da lavratura do auto de infração, a recorrente estava amparada pela sentença judicial, folhas 163, sendo certo afirmar que se, por um lado, neste momento da lavratura do auto de infração, a fiscalização estava autorizada a proceder ao lançamento para se evitar a decadência do crédito tributário, por outro, não poderia lançar a multa de ofício caso a recorrente tenha procedido à declaração e recolhimento das contribuições na forma preconizada pelo provimento jurisdicional. Eu cito o artigo 63. Essa é a situação dos autos que, embora não suscitada pelo recorrente, dela conheço de ofício, por isso que eu estou... na minha compreensão, aquele princípio da proporcionalidade, por decorrer, inclusive, de efeitos da decisão judicial, então favorável à parte. No entanto, observo que a recorrente estava obrigada à declaração e recolhimento das contribuições, eis que o comando decisório foi no sentido de que ela abstivesse de exigir o SAT com utilização do FAP, ficando, pois, afastada da incidência desse multiplicador na alíquota daquela contribuição social, restaurando a aplicação do artigo 22, inciso 2, da Lei 8.212. Então, o relatório fiscal de folhas 42 a 76, eu indiquei ele, porque ele explica exatamente essa questão dessa alíquota, né, que houve o lançamento, para se confrontar com que a sentença, então, teria garantido a empresa, né? E aí, sobre a multa aplicada, tem lá no relatório fiscal que foi aplicado de acordo com o artigo 35A da Lei 8.212, multa de ofício a ser aplicada de 75%. Então, portanto, considerando, a sentença foi proferida em 8/11/2011. 2. As competências das contribuições apuradas reportam-se a janeiro de 2011 a 10 de 2012. No momento do lançamento, a recorrente estava amparada pela sentença. Recurso de apelação encontrava-se no tribunal, sem efeito suspensivo. Tem-se que, ao menos a data da sentença, novembro de 2011, até a competência de 10 de 2012, a administração tributária deveria se abster de exigir o SAT com a utilização do FAP, ficando, pois, afastada a incidência desse multiplicador na alíquota dessa contribuição, restaurando a aplicação do artigo 22, inciso 2. Portanto, na verdade, eu vou reformular esse meu raciocínio, o que eu quis dizer é que, a partir da sentença, a administração tributária ela poderia lançar para evitar a decadência, mas não cobrar multa relativo à não incidência dessa alíquota pelo contribuinte. É isso que eu quis dizer. Portanto, que se faz necessário o recálculo da multa de ofício, posto que essa somente deverá ser exigida se constatado que o recorrente tenha declarado e recolhido as contribuições em dissonância com o período e forma abarcadas pela sentença. Assim, a multa somente será exigida para o período de 1 de 2011 a 10 de 2011, de forma integral, que eu não tinha sentença, e
relação às competências de 11 de 2011 a 10 de 2012, caso a recorrente tenha declarado e recolhido as contribuições de forma não autorizada pela sentença judicial. Portanto, a unidade preparadora deverá, assim, proceder no recálculo da multa de ofício. Ante o exposto, deixo de conhecer as alegações de inconstitucionalidade, bem como das matérias concomitantes com a ação judicial, e no mérito, quanto à matéria conhecida, que é a multa, voto por dar parcial provimento, devendo o processo ser encaminhado à unidade preparadora para recálculo da multa de ofício nos termos desse voto. Ficou claro? A minha compreensão? Eu vou passar para o João, que levantou a mão aí primeiro. Doutora Letícia, se eu entendi bem, você está dizendo que, em relação à multa de ofício, do período abrangido pela decisão, ainda que a decisão fosse precária, não incidiria a multa. Não é isso? Não é isso? Sim, mas a questão ainda assim, ela estava obrigada a declarar. Não é que ela está isenta de recolher a contribuição. Só que é numa outra alíquota. Nem está alíquota. entrando nesse mérito, porque quanto a isso há uma concomitância. Sim, mas pode ser que ela tenha declarado errado o que ela deveria declarar, o mínimo. E aí, se isso tiver acontecido, ela tem que pagar a multa. Entendeu? Não, mas não a multa de ofício vinculada ao tributo. Ela estaria sujeita a uma multa por descumprimento de obrigação acessória. Se eu bem entendi seu voto, a conclusão que me parece a mais pertinente seria simplesmente dizer dar parcial provimento para excluir a multa de ofício incidente sobre o SAT do período X, que é o período da discussão judicial, que a gente não sabe qual foi a decisão. Porque aí eu concordo com a senhora, nesse período poderia lançar, porém sem multa. Independente de como tenha sido declarado. Eu só queria deixar claro no meu voto o seguinte, eu não sei se ela declarou um valor correto de SAT, porque a sentença não tirou que ela tinha que declarar. É indiferente. Se ela não declarou, por hipótese, o valor correto do SAT, ou mesmo se não tiver declarado nada do SAT, ela estará sujeita a uma outra multa, que não é vinculada ao tributo, que é uma multa isolada então, tudo bem. Esse dever. Mas me parece que o caso é apenas excluir a multa de ofício incidente sobre o SAT do período. Tá. Porque do período após a sentença ou antes, do período após a sentença ou durante o processo? Abrangido pela sentença. Tá. Porque nesse período estava autorizado o lançamento, porém sem multa. E o período anterior, que não está contido na ação judicial, a multa é devida, normal. O lançamento também é possível, porém com multa. É exatamente como a senhora fez. É só a questão da declaração que não afeta essa multa. Ela afetará o auto de infração do descumprimento da obrigação acessória, que eu não sei se está aí na mão da senhora também. Mas esse não. Agora tem uma outra questão aqui que ela falou no voto, doutor João, que ele não pediu isso. Ele questiona a multa, mas ele questiona a multa como se fosse confiscatória. Questiona a razoabilidade e proporcionalidade. Olha, doutora Sheila, a gente tem adotado um entendimento, hoje esse entendimento já me parece mais acertado, um pouco resistente a ele, que quando o contribuinte chega a questionar aquela parcela do lançamento, no caso a multa, ele, ao fim e ao cabo, está discutindo o valor da multa. Nesse caso, ele tem um questionamento quanto à proporcionalidade. E aí ele coloca as razões pelas quais ele entende não ter que pagar a multa, ou não ter que pagar nesse montante. Então, eu entendo que a matéria está devolvida, aí eu concordo com a relatora que, estando devolvida a questão do valor da multa... O que eu entendo é que ela poderia colocar isso no voto, porque ela colocou que ele não questionou a multa. Eu entendo que ele questionou de uma forma diferente, mas... Questionou a multa. Senão não estaríamos decidindo sobre ela. É porque do jeito que ela colocou, aí eu já não concordaria, porque eu entendo que ele questionou de forma não
pedindo a exclusão, mas por um outro fundamento. Não, eu tiro aqui do fundamento, eu tiro essa questão, conheço só a multa de ofício, sem entrar nessa questão, porque para mim é deficiente a forma que ele questionou, mas nós admitimos, então eu não tenho que levantar isso. Conheço e vou, aí no caso da matéria conhecida da multa, na forma sugerida pelo doutor João, no período, excluir a multa de ofício do período abrangido pela sentença, é isso? É porque ela coloca assim, essa é a situação... Pela sentença não, desculpa, pela ação judicial, a sentença eu não sei qual foi, se o juiz deu ou não. Não, porque a sentença foi só em 11 de 2000... Porque a senhora disse no voto que ele recorreu à justiça em relação a parte do período do lançamento. A sentença foi preferida em 8/11 de 2011. As competências das contribuições reportam-se a 1 de 2011 a 10 de 2012. No momento... Doutora Sheila, mas não é em relação à sentença. A exclusão da multa de ofício não tem relação com a sentença, tem relação com o pedido. Se ele entrou na justiça discutindo os períodos de 96, o lançamento é 96 e 97, por exemplo, em relação ao 96, independente de qual será a sentença, independente, inclusive, se existe sentença, em relação ao 96, pode fazer o lançamento. Tem multa. Então, não tem relação com a sentença. A gente tem que verificar esse período, né? Mas no voto ela disse que ele entrou que há no lançamento um período maior do que o período que ele questionou na justiça, é isso? Não dá para entender isso, não. Ele fala que ele estava amparado pela sentença, né? Tem-se que, ao menos na data da sentença, novembro de 2011, até a competência 10, a administração deveria se abster de exigir o SAT, porque ele entrou com uma ação para se abster da exigência do SAT. Então, ela entendeu que nessa data, de novembro de 2011, o fisco não poderia, estaria coberto por essa decisão de não ter que recolher o SAT, entendeu? O fisco teria que se abster. Ah, entendi. Não, então, desculpa, estava entendendo errado o voto. Tá certo do jeito que ela colocou, que é da data da sentença que não poderia exigir o RAT. Naquele período ele estava amparado pelo fato de não poder exigir Eu não vi, doutora Sheila, eu até entrei, eu me recordo, assim, ao fazer esse voto, eu fiquei meio assim com essas datas, mas ele não teve liminar não, viu? Eu vi, assim, pelo que eu vi no processo, porque falou assim, não, ele teve liminar. Não teve liminar, ele teve uma sentença favorável nessa data. Que deu a ele o direito de não exigir o SAT com a utilização do FAP, não é isso? Isso. Que afastou a incidência do FAP a partir da data da sentença. Essa que é a questão, doutor João. A sentença define a partir de quando que vai deixar de exigir esse... Porque, às vezes, multa de ofício, né? Ele entrou com assim, mandado de segurança até antes, viu? Foi até antes da fiscalização que ele impetrou. Só que ele não tinha liminar, pelo menos... Assim, o que eu quero saber é o seguinte, quando que não é devido a multa de ofício? É só eu questionar judicialmente isso? Não. Porque senão... É da data da sentença. Aqui a súmula CAF, que eu acho que se aplica aí, fala o seguinte, não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a decadência quando a exigibilidade estiver suspensa, tem que estar suspensa, né? Nas formas dos incisos 4 ou 5 do 151 do CTN. E a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer procedimento fiscal a ele relativo. Então, a sentença tem que ser anterior ao procedimento fiscal, né? E incluir o período, né, que está lá no processo. Então, não a enquadra. Eu posso até pedir vista de mesa, peço desculpa aí por não ter olhado essa questão com atenção e olhar essas datas melhor. Então, porque, em princípio, a sentença aconteceu 1 ano depois aqui, tá essa data. E mais, eu não sei se a sentença teve efeito, quais os efeitos que ela foi recebida. São questões que o contribuinte tinha que ter trazido. Ou seja, eu estou superando uma argumentação deficiente dele em relação à multa, e eu não tenho informações para falar, estava suspensa a exigibilidade? Tem que estar suspensa a exigibilidade aqui pela súmula, né?
eu tenho uma informação de uma sentença. Doutor João, diga. Não, é só para esclarecer a questão que ela colocou, se tem a ver com o pedido ou com a sentença, a questão do período, tem a ver com os dois. O primeiro requisito tem que ter entrado na justiça para pedir o período correspondente ao período de lançamento, óbvio, né? Porque você está pedindo na justiça um período diferente, não tem concomitância, portanto, o lançamento pode ser feito com multa. Então, você tem que checar. E, às vezes, ele está pedindo do período do lançamento uma parte. Então, só se refere a essa parte, a multa. Isso é uma coisa, o que ele pediu. A outra coisa ele tem que ter pedido e tem que ter tido o provimento, ainda que precário, antes do lançamento. E aí, se houve, que é o caso, se houve o provimento, não está impedido o lançamento. Está impedido o lançamento com multa. Por que não está impedido o lançamento? Porque o deslinde final do processo, se for favorável à União, se não tiver lançado, não vai poder lançar mais. Então, tem que fazer o lançamento, sim, do tributo, tem que exornar o tributo, embora não tenha multa, porque ele tinha uma sentença naquele momento que lhe favorecia. É só verificar se a sentença dele existia quando do lançamento, não podia lançar com multa no período que corresponde à ação judicial. Pelo meu voto, no dia 8/11 foi proferida uma sentença, ou seja, 8/11 de 2011. A ação fiscal 8/11 de 2011. E, pelo meu voto, o auto de infração foi lavrado em 21/10 de 2013. Então, não, no caso, assim, 2 anos depois, né, que fala, o recorrente já havia impetrado o mandado de segurança, conforme cópia da sentença judicial da impugnação. E depois, agora eu estou lembrando que eu entrei nesse processo, aí no momento que foi julgado pela DRJ, o processo estava até concluído no tribunal. Ele não tinha julgamento de apelação ainda. Então, ele não é devido à multa de ofício, então. Mesmo o período do lançamento tenha sido anterior à sentença. A minha dúvida foi essa. O período do lançamento, ele não teve liminar, você entendeu? O período do lançamento era anterior, obviamente, à data da sentença, é um fato gerador bem anterior. Então, não é devida qualquer multa de ofício, porque em 2013, quando foi proferida, quando foi lavrado o auto de infração, eu tinha uma sentença em 2011. Eu não sei. Eu acho que a questão os efeitos da sentença retroagiram ou não. É isso que é importante a gente saber. A partir de quando que a sentença determina que ele não vai recolher FAP com SAT? Aí o contribuinte lá de boa-fé entendeu o comando da sentença e aí a fiscalização foi lá e levantou o tributo. Nesse caso, não era devido a multa de ofício, porque ele estava amparado por uma sentença. Mas aí tem que ver a sentença. Você tem o número da folha onde está? Está aqui no voto. Deixa eu olhar. Agora, a questão é a seguinte, eu não sei se a sentença foi modificada pela apelação. Folha 163 a sentença. 163. Eu não sei. Você olhou, Paulo? Tem como Eu não olhei a sentença, não. Estou tentando olhar outra coisa. Eu não sei se ela foi modificada pela apelação, a sentença, então, pelo acordo. É por isso, presidente, que eu quis realmente jogar essa questão para a unidade preparadora, porque eu entendo que aquilo que o doutor João falou naquele voto, no momento que ela for executar o julgado aqui, ela vai também executar um comando judicial, né? Vai fazer esse acertamento. Mas a nossa decisão, doutora Letícia, ela não pode ser ilíquida. Não pode ser ilíquida. A gente tem que dizer, olha, incide a multa ou não incide, ou incide em tais períodos e nos outros não incide. E não dizer, olha, verifique, podemos baixar em diligência para que a autoridade nos informe isso, sem dúvida, mas a gente não poderia decidir, olha, a multa, se a sentença se referir aos períodos tais, incide, mas se não referir, não incide. Fica líquida, o nosso acordo fica líquido.
Está olhando, doutora? Estou olhando a sentença. Ela pronunciou incidentalmente a inconstitucionalidade do dispositivo legal mencionado por afronta ao princípio da legalidade tributária, reconhecendo, por conseguinte, a inviabilidade de aplicação do FAP, devendo-se restaurar a cobrança SAT-RAT aos termos originais em favor do impetrante. Pelo exposto, afastados as preliminares, julgo procedente o pedido formulado na petição inicial, com fundamento no artigo 269, inciso 1, para determinar que a autoridade impetrada se abstenha de exigir o SAT com utilização do FAP, ficando, pois, afastada a incidência deste multiplicador na alíquota daquela contribuição social, restaurando a aplicação do artigo 22, inciso 2º da Lei 8.212 de 91. Sem condenação em honorários advocatícios, em respeito ao disposto nas súmulas 512 e tal. Só isso que ela fala, o juiz. Petição inicial está nos autos? É só para ver o período que se refere. Mas o meu entendimento, olhando só pelo que a senhora leu aí, doutora Sheila, o lançamento, toda a matéria do lançamento é o FAP, né? É o adicional do SAT-RAT. Ou tem outra matéria, Letícia? Não, é essa matéria. Ele tinha uma sentença com do lançamento, dizendo que não era para exigir. Então, o lançamento pode até ocorrer, mas não pode ter multa. E a questão é que é o efeito de a partir de quando, porque se é uma declaração incidental de inconstitucionalidade. Só para vocês saberem, não teve aqui nenhuma antecipação de tutela que determinasse a suspensão antes da sentença, pelo que eu vi dos andamentos processuais aqui. Eu faria a única como a doutora decisão aqui já é a sentença que foi rápido. O processo foi protocolado em março de 2011 e a sentença aconteceu em junho de 2011. Eu acho que eu faria como a doutora Lídia colocou, a partir da data da sentença, não cobrar a multa. Até porque ele não trouxe nenhuma prova, nem alegação assim para amparar isso, né? Eu pensei, eu poderia até pedir uma diligência para juntar os autos, mas se eu estou falando da concomitância, enfim, mas para fim de fixar essa questão da multa mesmo, mas eu não tenho segurança. Aconteceu essa matéria pode ter ido para o Supremo, está falando de inconstitucionalidade. Eu acho que tem que considerar que a partir do momento que ele estava amparado pela decisão, ele não poderia ter a multa cobrada, é isso que eu entendo. Também entendo. Eu vou simplificar meu voto, porque eu fiz muito, e vou simplificar exatamente com essa frase sua, doutora Sheila, a partir da sentença, ele não tem... A partir de novembro de 2011, não cobrar a multa de ofício, da data da sentença, né? Eu entendo que seria isso. Tem mais aqui, decisões na 231. Qual a folha, doutora Sheila, da sentença? Só para eu olhar. Agora, deixa eu olhar aqui. Decisões, 163 a 180, e tem mais uma que eu estou abrindo aqui, 231, 249, que eu não sei se é a mesma. Eu acho que é a mesma, Ela está repetida aqui. Ela fala tudo de inconstitucionalidade e termina só com essa parte aí, que eu li para você. Vai estar na folha 243, por exemplo. Ou na 179. É porque minha outra dúvida, quando eu fiz esse voto, é que eu achei que essa multa de ofício poderia impactar também se ele tiver declarado e recolhido errado. Mesmo se fosse pelo jeito reconhecido judicialmente, se tivesse incorreto, ele também teria direito, teria que ser lançada a multa mesmo após a sentença.
mas o doutor João esclareceu que isso não impacta, né, a essa multa de ofício. Então... Gente, eu estou lendo aqui o relatório fiscal, doutora Letícia. Está claro aqui que o fiscal tinha conhecimento da sentença, o lançamento foi apenas para prevenir a decadência, portanto, já deveria estar sem multa na origem. Acho que eu não vi o auto de fração, mas deve ter sido lançado com multa, porque ele surgiu quanto a isso, né? Eu vou olhar aqui o auto. Para mim, é uma questão muito simples. A gente já discutiu um processo aqui hoje sobre isso. O lançamento, mantém-se o lançamento, porém sem a multa. A gente não tem que entrar na discussão do... Mas é certeza que tem a multa, então? Não tem... Não, pois é, eu vou olhar o auto, mas que o lançamento foi tem feito multa. com conhecimento da decisão... Multa de 75%. E dos períodos abrangidos na decisão, o que você estava dizendo aqui, está contando a história da decisão, que negou a liminar, que teve a decisão, e que, portanto, por conta da decisão, está fazendo o lançamento para prevenir a decadência, explica exatamente aquilo que eu falei mais cedo no outro processo, que é importante, porque esse lançamento vai permitir que, se ele tiver sucesso ao final, ele vai compensar a sentença com o lançamento, o tributo constituído por esse lançamento, também tem 9.4 do relatório do auto de fração. É simplesmente excluir a multa de ofício. Do período inteiro, João? Todo o lançamento foi feito com base na questão judicial. Então, vou ler aqui o que ele disse. Ó. Os valores constantes, está na folha 68, eu acho, 67. Tá. 66, está tampado aqui, mas é por aí. É o item 8 do relatório fiscal. Os valores constantes mensal de infração referem-se às contribuições previdenciárias previstas no artigo 22, incisos 1 e 2, incidentes sobre isso e aquilo, que estão com exigibilidade suspensa por força do provimento judicial proferido nos autos da ação mandamental, como medida liminar que suspendeu a exigibilidade das contribuições sobre as rubricas ali elencadas, foi publicada em 2009, todos os pagamentos relativos às contribuições efetuadas em GPS, das competências de 2009 e 2010, estão sendo objeto do lançamento. Então, teve liminar em 2009, até antes da sentença. Teve liminar. Os valores das contribuições foram compensados. No andamento processual não tem liminar, mas está falando aí no relatório fiscal que teve liminar. Como crédito previdenciário, até decisão judicial definitiva, que não sabemos se tem, mas no momento não tinha. Como crédito previdenciário, até decisão judicial definitiva, encontra-se com exigibilidade suspensa, o presente de lançamento está sendo procedido para fins de decadência, mas é de prevenção da decadência. Aí fala que tem que fazer o lançamento com base no 142, que não cabe ao fiscal. Bom, enfim, eu estou entendendo que o fiscal pegou a decisão, peraí, eu tenho que lançar isso aqui para prevenir a decadência, portanto, são os períodos que estão na ação judicial. Ele não está fazendo exceção nenhuma aqui. A única questão que me parece controversa é a incidência de multa. Que relatório que você está olhando? É o fiscal? Relatório fiscal do auto de fração. Qual que é o debitcard que a senhora está vendo aí, doutor? É o de final 6394? É o processo... Eu estou olhando outra coisa. É o final 16, né? É porque esse relatório fiscal aqui não fala nada disso, de 2009 não fala nada, João, aqui. No relatório fiscal aqui não fala nada. Então abriu outro processo, são dois, né? Então tem que ver se não é o mesmo processo, doutora Sheila, porque ele está dizendo isso que eu li para vocês. Não, aqui fala as remunerações... No outro processo a gente nem julgou essa questão de multa. Esse processo aqui que eu tô vendo, na folha 45, tem um relatório fiscal. E não fala nada de liminar, nem coisa do tipo, nem que está prevenindo a decadência. Qual que é o debitcard? Está escrito em cima aí. Debitcard desse processo? Deixa eu olhar aqui. É um processo administrativo 2013 e 16, não é isso? Obrigação... Esse nosso é final 7, 1-7. Final 7, 51.049.721.7. Esse é o debitcard. É um auto de fração de Gilhat. Ele está levantando, fala do regulamento, base de cálculo.
Os valores mensais apurou, calculou 2%. Não, desculpa, eu abri o outro processo. Eu abri o outro processo e me deparei com essa informação, que inclusive já foi feito sem multa de ofício, no outro. Não sei se nesse foi. Não, esse tem multa de 75%, ó, fala, conforme artigo 35A, a multa de ofício a ser aplicada corresponde a 75% sobre a diferença nos casos de falta de recolhimento e declaração inexata. E aplicou. Não cita nem processo judicial, ou seja, essa informação do processo veio a partir de 11 de... Eu iria pelo caminho da doutora Letícia. A partir de 11, exclui a multa de ofício. Porque o fiscal sequer, ele fez isso para prevenir a decadência. Ele levantou a diferença. Ao que tudo indica, ele apresentou essas informações aí do processo judicial com impugnação, porque pela ordem que está aqui, ó, ele apresentou isso na impugnação. Essa informação de que ele tinha uma ação judicial. Qual é só está com o relatório fiscal, a folha, desse processo de final 16? 42. Sim, 42. Vai ser na 44. Eu acho que ele só tem direito a partir da... Não, mas aqui a questão não é o FAP nesse processo, doutora Sheila. O processo de final 16, a questão é diferença de alíquota SAT-RAT, de 2% para 3%, não é o adicional. A doutora Letícia, no voto dela, está se referindo ao adicional. Mas aqui tem as duas coisas, diferença de GIL-RAT e diferença de FAP. Tem o FAP também, desculpa, no parágrafo de baixo, lá embaixo, tem. Tem as duas coisas. Tem a diferença de alíquota e tem o adicional. Pelo que eu... Só que aí é que está. Ele tratou do adicional na ação judicial. Pois é, ainda tem que excluir a multa só sobre a diferença do FAP. Porque o FAP é o multiplicador no RAT. Os dois estão interligados. Ele enquadrou como 3, né? E ainda jogou o FAP correto. Que a empresa se declarou com um FAP diferente. Ou seja, isso ocasionou uma alíquota diferente, né? Que ele colocou aqui. Sim. Mas como que você vai excluir a multa de ofício só sobre a diferença do FAP, se uma coisa multiplica pela outra? Aí tem que tirar o multiplicador e manter só em cima dos 3%. Dá para fazer. A multa de ofício... mas aí dá para fazer, só colocar no dispositivo, que é para excluir a multa, a multa, qualquer multa, né? Aplicável à diferença... Aplicada sobre o FAP. Isso. O cálculo vai ser feito pela unidade preparadora. Eles vão ter que fazer esse cálculo lá. Então, o que eu coloquei no meu voto, por exemplo, portanto, que se faz necessário o recálculo da multa de ofício, pois que essa somente deverá ser exigida se constatado que o recorrente tenha declarado e recolhido as contribuições em dissonância com o período e forma da sentença, abarcados pelo processo, na verdade, né? Aí eu pus assim, a multa somente será exigida para o período de 1 de 2011 a 10 de 2011, de forma integral, porque foi antes da sentença, e em relação às competências de 11 de 2011 a 10 de 2012, caso a recorrente tenha declarado e recolhido as contribuições de forma não autorizada pela sentença judicial. Portanto, a unidade preparadora deverá, assim, proceder. Foi isso que eu coloquei na sentença.
Mas aí, aquela questão que independe da questão da declaração aí. Eu acho que você tem que ver essa questão do que o João falou. Não incidiria a multa, independente dessa questão da declaração ou não, porque a lei ampara, né? Ele está amparado por uma sentença. Doutora Letícia, em relação àquilo que lhe foi provido judicialmente, que das duas matérias do lançamento, que foi o SAT-RAT e o FAP, são duas matérias, ele questionou na justiça o FAP e obteve isso. Beleza. Em relação a isso, simplesmente tem que excluir a multa de ofício, não tem que avaliar período, porque a sentença é anterior ao lançamento. E pelo que a doutora Sheila leu, a sentença já dizia, olha, isso aqui que ele está pedindo, ele tem razão conforme a inicial. Então, ele já tinha direito de não recolher o fato, Não é que ele passou a ter o direito a partir da sentença. O juiz disse, olha, não era para ter recolhido o fato. Por quê? Porque há um problema de constitucionalidade que, na verdade, não é nem da lei, é a constitucionalidade do decreto, porque foi um decreto que instituiu o adicional. Tudo bem. Então, em relação ao FAP, excluir a multa de ofício. Em relação ao Gilrat, eu não sei nem qual foi o questionamento dele, porque não está no seu voto. Talvez ele nem tenha questionado. Quanto a isso, fica mantida a multa de ofício. E não há concomitância. E não há concomitância, porque não tem a ver com a matéria que ele questionou. E ele tratou alguma coisa sobre o SAT? Tipo, foi errado o enquadramento fiscal, porque o SAT, meu correto é 1%, não é 3%, por exemplo? Porque aí ele tem que enfrentar essa parte aqui. Passou de 2 para 3. Então, ele deve ter recolhido 2, o fiscal lançou a diferença. Aí ela tem que enfrentar isso aqui no voto. Não, pelo que está aqui no resumo, no sumário, aqui, relatório da decisão recorrida, a impugnação foi o seguinte: o procedimento na utilização da alíquota devida a título de FAP teve como fundamento sentença judicial que lhe fora favorável, que autorizara a utilizar a alíquota SAT sem considerar o FAP, tal como previa a norma anterior. Questiona ainda a multa aplicada de 75%. Então, ele só questionou o FAP, não questionou a outra parte. Então, realmente, o que ele questionou, a matéria passível de apreciação no recurso voluntário é concomitante. Eu colocaria no voto, só ressaltaria que o SAT não foi questionado desde a impugnação, permanecendo rígida a cobrança dele. Uhum. Que o assunto que está discutindo só é o multiplicador aqui, que é o FAP. Doutor Paulo, não é concomitante porque a sentença é anterior ao lançamento. Não, mas assim mesmo é tratado com concomitância, a propositura antes ou depois da ação fiscal, entendeu? A propositura antes ou depois. Agora, a sentença antes é diferente, porque aí é o caso do lançamento para prevenir decadência. Há sim a possibilidade. Veja só, em havendo a concomitância, se não tivesse sentença, concordo, seria concomitância, a gente não ia conhecer e o lançamento ia permanecer como foi feito. Mas não é concomitância que ela está reconhecendo aqui para afastar a nossa apreciação da questão de mérito? Sim, o FAP a gente não vai discutir. O que a gente vai discutir Sim. Não, sim, entendi. O que, falando em relação à multa, a gente tem que apreciar a multa de todo jeito. Isso. Não, a multa não tranquilo. Desculpa, tem razão. Então, como ficamos? Que a gente precisa colocar em votação. Provimento... deixa eu ver aqui. Vai excluir de todo o período do lançamento? Ou a partir da sentença? Sim, Qual parte? Então, ela está conhecendo parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade das matérias concomitantes com a ação judicial, e na parte conhecida está dando parcial provimento para excluir a multa de ofício incidente sobre a diferença de alíquota FAP. É isso? Exatamente. Tá. Perfeito. Porque em relação à outra é devido e ele sequer questionou também. Tá. Então, o provimento é parcial ou é total? Parcial. Parcial. Tá, porque ele questiona a multa como um todo, mas ele não tem direito, porque ele não... Tá. Só uma parte da multa que vai ser reduzida. Ok. Então, posso colocar em votação? Doutor João. Acompanho. Doutor Wesley. Acompanho. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho, presidente. Doutora Cláudia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhora presidente.
Eu também acompanho. Então, o item 16, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo as alegações de inconstitucionalidade das matérias concomitantes com a ação judicial, e na parte conhecida, dar-lhe parcial provimento para excluir a multa de ofício incidente sobre a diferença de alíquota FAP. 17. Não, esse foi o 16, né? Isso. O anterior a gente já fez, que é o 15, né? Então, 17 também da doutora Letícia. Vimatilog. Bom, é um último caso de concomitância, pelo menos de minha relatoria. Relativo a compensações de contribuições previdenciárias declaradas em guias de recolhimento do FGTS e GFIP, competências de 1 de 2010 a 12 de 2013, consoante o auto de infração tal, em que se procedeu à glosa das compensações de contribuições previdenciárias com créditos oriundos de decisões judiciais sem trânsito em julgado, competências 11 de 2010 a 12 de 2013. O montante lançado foi de tanto. Aí eu transcrevi o procedimento fiscal, reportando-me ao relatório do acórdão recorrido, né? Porque o acórdão recorrido, ele vai narrando os mandados de segurança, as matérias que foram questionadas, e que eu vou citar novamente no voto. Eu cito a ementa do acórdão recorrido. Foi apresentado um recurso que fala da suspensão do crédito, que o crédito tributário deve ser suspenso. A compensação realizada teve amparo no artigo 66 da 8.383, sendo justificada pelo recolhimento indevido da contribuição previdenciária incidente sobre verbas que se divorciam da hipótese de incidência. Nesse sentido, não são devidos valores relativos a contribuições previdenciárias nos dias que antecedem a obtenção do auxílio-doença, do auxílio-acidente, 1/3 de férias, aviso prévio, vai falando as rubricas. A seguir, defende a não incidência das contribuições previdenciárias sobre os 15 primeiros dias de afastamento dos funcionários doentes, salário, periculosidade, etc. Cita a então jurisprudência do STJ sobre a matéria, defendendo a aplicação na esfera administrativa. Ao final, pede que seja reformada a decisão que não homologou a compensação, de maneira que todas as compensações sejam homologadas. Vou melhorar essa redação. Bom, eu deixo de conhecer do presente recurso ante a ocorrência de renúncia à esfera administrativa, com a propositura de ação judicial pela recorrente, em que se questiona a incidência de fatos geradores das contribuições previdenciárias demarcadas nas ações judiciais já identificadas no relatório deste voto, bem como com seu correspondente pedido de compensação. Então, aqui é aquilo que a gente já discutiu. São 3 mandados de segurança, e nos 3 ele questiona determinadas contribuições previdenciárias, e também nas 3 o objeto é a compensação, né? Então, eu tenho uma identidade, eu citar a súmula CARF número 1, e aí o relatório fiscal narra, né, dos mandados, tem até colocar a folha aqui, dos mandados de segurança que foram impetrados. Então, por exemplo, tem esse processo aqui, o primeiro deles que teve uma decisão do TRF da 2ª região, e vai narrando todos os mandados de segurança por esse relatório fiscal nesse trabalho, né? Já o crédito lançado neste auto de infração refere-se à glosa de compensações de contribuições previdenciárias
com fundamento nessas decisões judiciais acima identificadas pelo relatório fiscal, sem trânsito em julgado. Novamente, para se evitar a decadência, foi feito o lançamento. Portanto, a compensação tributária que se discute no presente procedimento administrativo é causa de pedir e pedido das ações judiciais, a saber, cito os mandados de segurança, que possuem como objeto controvérsias relativas à base de cálculo da contribuição social previdenciária, bem como à compensação do correspondente indébito. Aí eu cito uma jurisprudência do CARF e deixo de conhecer o recurso em razão da concomitância. Ok. Algum questionamento? Doutor João? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho a relatora. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutor Maurício? Também acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, item 17, acorda aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso. Próximo item do Dr. Wesley, 18, Autoviação Santa Cruz. O auto de infração foi lavrado para exigência das contribuições sociais, partes seguradas, incidentes sobre os fatos geradores apurados pelo levantamento FPI1, folha de pagamento declarada em GFIP, períodos de janeiro de 1999 a 10 de 2006, e foram lançados valores pelo contribuinte em suas guias, né, de referentes da GFIP. O recurso voluntário interposto pela contribuinte, que julgou parcialmente procedente, que decidiu parcialmente pela defesa da recorrente em razão da ocorrência da decadência parcial. Indica resignação decorrente do indeferimento da perícia ao presente caso. Então, recorreu aqui o contribuinte somente do indeferimento de perícia. Pretende o recorrente a deferimento, né, de diligência para a comprovação de seu direito, solicitando perícias e demais levantamentos que possa auxiliar sua argumentação e comprovação da alegação do seu direito, indicando que não apreciou o relevantíssimo argumento de que foi considerado o maior valor entre as fontes consultadas, folhas, GFIPs e razão contábil, e não os valores realmente descontados dos funcionários. A decisão de piso indeferiu o pedido, tendo em vista que não haveria necessidade de conhecimento técnico específico para realizar o confrontamento dos valores divergentes, bastando a recorrente indicar quais os valores e quais circunstâncias do possível erro no lançamento. Ocorre que o julgador pode deferir a perícia ou diligência somente nos casos de dúvidas ou que possa esclarecer determinados procedimentos da autuação, ou ainda em situações que o recorrente não tem possibilidade de produzir a prova que se pretende, o que não é o caso dos autos. Aí, para evitar alongamentos, eu estou indeferindo, também não estou acolhendo esse pedido de perícia, e por voto por conhecer do recurso voluntário para negar-lhe provimento. Ok. Alguém tem algum questionamento? Doutor João? Eu acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Não saiu, doutora Fernanda. Tá saindo agora? Agora sim. Nossa, travou totalmente aqui. Acompanho, desculpa. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 18, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em indeferir o pedido de perícia
e negar provimento ao recurso. 19, do Dr. João, Unimed. Facinho, facinho. Primeiro processo aí, que é o item 19, vou nem fazer relatório. Sem desnecessária delonga, a questão já foi resolvida pelo STF, é cooperativo de trabalho. Eu estou dando provimento ao recurso. Ok, doutor João. É aquele caso de cooperativa de trabalho, né? Artigo, acho que 22, inconstitucional. Alguém tem algum questionamento? Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acho que a Fernanda caiu. Tem que esperar ela voltar. Será que ela já percebeu que ela caiu? Deixa eu mandar uma mensagem aqui. Eu tô aqui. Agora sim. É porque tinha caído e voltou. Doutora Fernanda, você ouviu a leitura do João? Não. Não foi bem uma leitura, né? Um Doutora resumo. Fernanda. Cadê a doutora Fernanda? Não estou vendo ela. Está me ouvindo? Eu tô aqui. Vocês não estão me vendo, não? Eu não estou vendo, não. Não. Vendo não, só ouvindo. E agora? Não. Agora sim. Agora vai aparecer, me parece que aí. Sim, agora sim. Vocês estão me vendo todos? Sim. Agora sim. Então, doutor João. Repete para nós aí. O João que travou para mim agora. O João travou. Ai, meu Deus. Tá difícil. O João tá travado para todos? Tá. Sim. Você estava ouvindo? Acabou a energia lá na casa dele. Só já vou te resumindo. Aqueles casos da Unimed, da cooperativa de trabalho, daquele artigo que foi declarado inconstitucional. O doutor João está dando provimento ao recurso. Cooperativa de trabalho? Aí ele nem entrou nos detalhes, porque a matéria já foi declarada inconstitucional, né? Então ele está dando provimento ao item 19, que é da Unimed. Tá bom. Foi justamente porque deve ter sido tão rápido, porque foi na hora de reconectar o meu aqui. Foi. Aí eu já tinha coletado o voto do Wesley, do Paulo, e estava no seu. Não é isso? Eu já tinha coletado o voto seu, Paulo? Já, né? Eu tinha parado na Fernanda, né? Agora esperar o doutor João voltar. Tá igual o Jitsi hoje. Travando.
Voltei. Eu já resumi para a doutora Fernanda. Tá. Doutora Fernanda, como vota? Acompanho o relator, presidente. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, item 19, final 2008-07, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. Item 20, 2008-43. Bom, o item 20 é diferente. É uma multa por não apresentar documentos não atender intimação. E aí é o seguinte, a empresa foi intimada, a Unimed, aí ela disse o seguinte, eu não sou obrigado a elaborar a planilha que o fiscal está pedindo aí para eu elaborar. O fiscal tinha pedido assim, elaborar a planilha contendo as informações dos serviços prestados a outras cooperativas Unimed, etc., que é o tal do lançamento cruzado de uma Unimed para outra. Aí ele disse que não ia fazer, não, que ele não é obrigado a fazer. Segundo consta do acordo recorrido, nem todos os documentos fiscais foram apresentados, a despeito da alegação do contribuinte. Em verdade, o contribuinte não comprovou a apresentação das faturas relacionadas aos serviços de intercâmbio, serviço de intercâmbio prestado entre Unimed de diferentes localidades. Esse fato, por si só, já é suficiente para a manutenção da multa. Quanto à alegação do contribuinte de que não estaria obrigado a elaborar uma planilha com informações detalhadas acerca das operações de intercâmbio, também não tem razão o contribuinte. O dever de prestar informações solicitadas pela autoridade fiscal está previsto nos dispositivos tais da lei. É uma obrigação de fazer, obrigação legal. E os parágrafos tais da Lei 8.212 encerram que os geradores da obrigação acessória, que no caso consiste na obrigação de prestar os esclarecimentos e exibir os documentos, que isso aí, a inobservância consiste em fato gerador da obrigação acessória. E o descumprimento de qualquer dessas obrigações autoriza o lançamento da multa. Enfim, aí eu falo que é o dever legal do contribuinte prestar, que ele desatendeu, e, ao fim, eu digo, engana-se o recorrente ao afirmar que não estaria legalmente obrigado a prestar as informações solicitadas, a exegese dos dispositivos tais da lei. Deixe em conteste que a lei autoriza, a autoridade fiscal exige informações, que foi exatamente o caso, e determina que faça o lançamento da penalidade pelo não atendimento. Então, eu voto por negar provimento. Eu cito aqui, porque eu não li tudo, tem aqui os termos da intimação, as datas das intimações, as folhas das intimações, a resposta da empresa, que ela falou que não tinha pessoal para atender, eu coloco aqui textualmente a resposta da empresa, dizendo, vem informar que não dispõe no momento de recursos humanos para atender a solicitação contida na intimação, isso não exime de cumpri-la. Ok, doutor João. Alguém tem algum questionamento? Doutor Wesley, como vota? Eu acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 20, acorda aos membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. 21, também da Unimed, do doutor João. O 21, eu estou dando provimento porque é a multa de CFL 68, de não declarar IGFIP, mas como é cooperativo de trabalho, não tinha que declarar mesmo, então eu dou provimento. É o reflexo daquele primeiro processo. Ok. Alguém tem algum questionamento? Doutor Wesley? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, item 21, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso. Aí a gente agora vai para a pauta da tarde. Processo item 22, ISCP, Sociedade Educacional Limitada, de relatoria do doutor Maurício. Tem 2 processos, doutor Maurício. O senhor vai iniciar por...
Pois é, vamos na ordem mesmo, senhora presidente, mas o 23 eu já adianto para os senhores que reiterei as razões da DRJ, porque é o caso da obrigação acessória, né? Negando o provimento, então. Agora, esse 22 é um caso, um recurso voluntário, senhores, que ele traz argumentos relativos a 3 autos de infração, e num deles fiquei em dúvida, né, sobre baixar o processo em diligência ou negar provimento. Tá? Essa foi a minha dúvida. Então, vamos lá. Trata-se de curso voluntário, folhas 1720 a 1752, em que a recorrente sustenta em síntese, no que se refere ao auto de infração 37.252.586.5, que é o primeiro que está aí para os senhores. Ao contrário do que alega a fiscalização, todos os pagamentos de salário e distribuição foram devidamente declarados em GFIP e devidamente recolhidos por meio da guia GPS, sendo todos os documentos comprobatórios anexados apresentados pela recorrente. Os valores recolhidos nas guias GPS referentes aos períodos fiscalizados são suficientes para demonstrar o alegado. E entende-se na decisão recorrida que houve a apresentação de novas GFIPs e, portanto, esta última teria validade, sobrepondo-se sobre a última GFIP transmitida, de modo a considerar improcedente a impugnação. Entretanto, não foram apresentadas as supostas novas GFIPs mencionadas, até porque as últimas transmitidas pela contribuinte foram justamente aquelas juntadas pela defesa. Ratifica-se, portanto, que não houve ausência de declaração por parte da recorrente. O auto de infração 37.252.587.3, sobre ele alega, tendo em vista que as segundas parcelas do 13º foram recebidas em setembro de 2007, todos os recolhimentos de contribuições previdenciárias referentes a tais pagamentos foram devidamente efetuados naquele mês, quando ocorreram os fatos geradores. O artigo 214, parágrafo 6º do decreto 3058/99 é claro ao estabelecer que a contribuição social somente será devida quando o pagamento da última parcela do 13º, de forma que, no presente caso, isso se deu em setembro de 2007. Os artigos 1º e 2º da Lei 4.769 de 65 facultam ao empregador o pagamento do 13º salário em 2 parcelas, devendo o primeiro ocorrer até o dia 20 de novembro e o segundo até 20 de dezembro, ou seja, a segunda e última parcelas poderão ser pagas em meses anteriores a dezembro, momento no qual deverá incidir a contribuição previdenciária. Entende-se, pelo artigo 96 da Instrução Normativa 971/2009, que se a última parcela deve ser paga até o dia 20 de dezembro de cada ano, todos estão aí, vi piscar aqui pelo lado, até o dia 20 de dezembro de cada ano, prazo final, a data de vencimento será sempre o último dia do prazo, qual seja 20 de dezembro. Isso não quer dizer que o contribuinte é obrigado a pagar somente no dia 20 de dezembro, mas sim que o dia 20 de dezembro é o último dia de pagamento. Em nenhum momento a fiscalização questionou o efetivo pagamento das gratificações de seus funcionários, nem dos recolhimentos realizados pelo recorrente referente às contribuições sociais em questão, e a alíquota incidente deverá ser de 8%, isso porque, tendo em vista as disposições do artigo 13 da 11.096/2005, o fato de que a recorrente ser associação sem fins lucrativos, transformando-se em sociedade com fins lucrativos após o advento do mencionado diploma, e de que os fatos geradores ocorreram em setembro de 2007, a isenção aplicável ao caso é de 12%, de forma a ensejar a alíquota de 8%, conforme o próprio relatório fiscal. A aplicação de alíquota de 12% é, portanto, uma ilegalidade praticada pela fiscalização. O último debicável, 37.252.588.1, que é o que me trouxe dúvida, a contribuinte demonstrou documentalmente as origens dos créditos utilizados para efetuar as compensações eletrônicas indevidamente glosadas pela fiscalização por meio da juntada de GFIPs e guias GPS quitadas. Tratam-se de recolhimentos indevidos ou efetuados a maior incompetências anteriores, sendo compensados em janeiro de 2006 e maio, junho, agosto e setembro de 2007. Mesmo se considerando, quem está acompanhando, eu estou na página 3 do voto. Mesmo se considerados apenas supostamente indevidos, os referidos pagamentos superam em muito o valor efetivamente devido, mesmo sem as compensações. Os comprovantes de recebimento são provas em contese que a glosa das competências acima mencionadas pela fiscalização em nada afeta os valores devidamente recolhidos, pois foram recolhidos a maior, ou seja, suficientes para quitar as contribuições.
Em razão dos valores recolhidos a maior, ainda que sejam mantidas as glosas, o que não se espera, os valores já pagos em seu vencimento já são suficientes para elidir o presente lançamento. A alegação do fisco de que foram utilizados créditos de 59.216,89 para compensar as competências 1/2006, 5/2007, 6/2007, 8/2007 e 9/2007 é contraditória, visto que o valor glosado é de 183.664,97. Wesley, tá aí ou caiu? Eu também não estou ouvindo o Wesley, não. Também não estou vendo. Eu estou ouvindo aqui, caiu, deu uma estabilidade aqui, mas eu estou ouvindo. Além disso, não foi nem demonstrado que o suposto crédito de 59.216,89 seria indevido. Sobre as compensações realizadas nas filiais da recorrente, note-se que a fiscalização entendeu que são indevidas sob a alegação de que os créditos utilizados para a compensação eram decorrentes de pagamentos em duplicidade na rubrica de outras entidades e fundos, e estes não poderiam ser compensados com contribuições previdenciárias. Porém, os créditos como pagamento em duplicidade teriam sido originados apenas em 27/7/2006, de forma que não poderiam ter sido utilizados pelo contribuinte para compensações anteriores a esse período. A decisão recorrida apenas afirma que o contribuinte não comprovou os seus créditos, apesar da documentação já apresentada, guias GFIPs e declarações em GFIP. Os créditos gerados em decorrência do recolhimento em duplicidade a partir de 27/7/2006 são inferiores aos valores compensados pela recorrente, ainda que atualizados, não se tratando os créditos utilizados para as compensações em voga de recolhimento em duplicidade de outras entidades e fundos com débitos devidos de INSS, não há que se falar em glosa no presente caso. Os créditos utilizados pelo recorrente para compensar os referidos valores são decorrentes de compensação do FIES, conforme o artigo 10 da Lei 10.260/2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior. Tem um quarto auto de infração, me perdoem, que é o 37.252.589.0. E os argumentos contra eles são: por ter como objeto a cobrança de multa por supostos erros na declaração da GFIPS, quanto aos dados das remunerações dos administradores e autônomos, a serviço da recorrente, a discussão de validade do lançamento está vinculada ao auto de infração 37.252.586. Houve erro quanto à descrição do fato gerador, a multa calculada pela sistemática antiga deve ser confrontada com a nova forma de cálculo trazida pela 11.941, aplicando-se a menos gravosa, e ao fundamentar o lançamento em norma legal já revogada pela Lei 11.941, a fiscalização deixou de demonstrar qual norma vigente foi realmente infringida pela recorrente. Lembre-se que ninguém poderá ser apenado pelo descumprimento de lei que não está mais em vigor. Esses foram os argumentos, senhores conselheiros. Tá? O relatório fiscal está às folhas 1129 a 1139 do nosso processo, eu transcrevo aí na página 5. Eu vou direto para o voto, porque eu acho que é mais objetivo. Tá? De qualquer forma, a delegacia de lançamento, a delegacia da Receita Federal de julgamento em Ribeirão Preto, por meio do acórdão de folhas 1568 a 1500, escrevi errado aqui, 1568 a 1559 não faz sentido, né? Determinou a realização de diligência nos seguintes termos. Depois, voltou cumprida essa diligência, né? Foi juntada a essa diligência vários documentos, como mandado de procedimento fiscal, termo de início da diligência, demais intimações ao contribuinte, atos constitutivos, alterações contratuais, atas da assembleia do contribuinte. A contribuinte foi intimada desses novos documentos, apresentou uma impugnação complementar e, por fim, nas folhas 1698 e seguintes, a DRJ em Ribeirão Preto negou provimento à impugnação, mantendo a exigência fiscal integralmente conforme o entendimento resumido na ementa que eu cito aí as folhas 12 do nosso voto, senhores. Tá? O recurso ele é tempestivo e eu o conheço integralmente. E aí vocês percebam que eu separei a análise por auto de infração. No que se refere ao auto de infração 37.252.586.5, né, a recorrente entende que não teria havido omissão de fatos geradores em GFIP e os recolhimentos teriam sido realizados corretamente.
Se olharmos da decisão recorrida, consta nela que as GFIPs apresentadas pela defesa foram posteriormente substituídas por outras com a mesma chave. E faço a transcrição. A esses argumentos, respondeu ao recorrente que as informações apresentadas com a defesa foram as últimas transmitidas à fiscalização, de forma a ratificar os fundamentos de sua impugnação. Pois bem, note-se que diversas das GFIPs apresentadas pela defesa foram posteriormente substituídas por outras GFIPs de acordo com o quadro constante das folhas 532 a 556, 657 a 683, 759 a 785, 864 a 889. Nesse sentido, mostra-se necessária análise individualizada das GFIPs apresentadas para verificar se foram ou não as últimas a serem enviadas antes do início da ação fiscal. Para esse fim, os documentos juntados pela defesa deverão ser cotejados com o quadro acima referidos, conforme cada CNPJ que emitiu as declarações. E aí, senhores, percebam no voto que é feito o confronto com cada um desses CNPJs. Pelo exposto, tem-se que as considerações da DRJ se aplicam perfeitamente para a maioria das GFIPs referidas pela recorrente e consubstanciadas nos documentos que acompanharam a sua impugnação. Excetua-se apenas a GFIP com número de controle L9MO0HJZF00009, enviada pelo CNPJ tal e referente à competência 3 de 2006, sobre a qual cabem maiores considerações. Com efeito, ao se analisar a captura de tela correspondente a essa declaração no sistema GFIP Web, verifica-se que não foram declarados valores pagos aos contribuintes individuais, folhas 564. Isso corrobora com as seguintes afirmações do relatório fiscal, que estão lá as folhas 1135 e 1136, que estão transcritas aqui para os senhores. Então, sendo assim, me parece que descabem os argumentos da recorrente e, nesse particular, sugiro negarmos provimento ao recurso. No que se refere ao auto de infração 37.252.587.3, a recorrente menciona que as últimas parcelas dos 13º salários de 2007 foram pagas em setembro daquele ano, de forma que esse é o momento da incidência das contribuições sociais segundo a legislação vigente. Nesses termos, a recorrente teria direito à isenção que trata a Lei 11.096/2005 a 12%, e, consequentemente, poderia realizar os recolhimentos alíquota de 8%. Entendeu a DRJ que, pela interpretação sistemática dos dispositivos pertinentes, que é o artigo 1º da Lei 4.090 e artigo 1º da Lei 4.749 de 65, cumulado ainda com o artigo 52, caput 1, e a linha A, artigo 96, caput, parágrafo único da Instrução Normativa 971/2009, que a última parcela do 13º salário deve ser paga dentro do mês de dezembro e até o seu dia 20, de forma que a incidência das contribuições se dê nessa competência. E aí cito, transcrevo o que mencionou a DRJ. A esses argumentos, respondeu a contribuinte que o artigo 96 da mencionada instrução normativa apenas confirma que se a última parcela deverá ser paga até o dia 20 de dezembro de cada ano, que é o prazo fatal, é lógico que a data do vencimento será sempre o último dia do prazo, qual seja dia 20 de dezembro. Isso não quer dizer que o contribuinte é obrigado a pagar somente no dia 20 de dezembro, mas sim que o dia 20 de dezembro é o último dia para pagamento, tendo em vista que também é o prazo fatal para os empregadores pagarem a última parcela do 13º salário. Palavras textuais dele. Entretanto, deixou a recorrente de atentar para a redação de outro dispositivo mencionado, senhores. Vejam a redação do artigo 1º da 4.090 de 62, que estabelece que no mês de dezembro de cada ano, a todo empregado será paga pelo empregador uma gratificação salarial independente da remuneração a que se fizer jus. E também o artigo 99 da Instrução Normativa 971/2009, que eu transcrevi ali para vocês. Note-se que a prescrição acima deixa claro que os valores pagos a título do 13º salário devem ser declarados em GFIP correspondente à competência 13, ressalvando o caso específico das gratificações natalinas pagas quando da rescisão de contratos de trabalho. Não há, portanto, autorização expressa da legislação aplicável para que os montantes sejam declarados em GFIP de competência diversa da usual em caso de mera antecipação da integralidade do 13º salário. Dessa forma, ratifico aqui o posicionamento da DRJ e transcrevo o posicionamento da DRJ. Afastam-se, portanto, os argumentos da recorrente quanto à retidão das declarações e recolhimento da contribuição patronal sobre os valores de gratificação natalina realizados à alíquota de 8%, dado que a alíquota aplicável era de 12%, conforme tabela de folhas 1113.
Aí, senhores, esse deve estar grifado em amarelo para os senhores aí, o auto de infração 37.252.5881. Alega a recorrente que as glosas realizadas pela fiscalização são indevidas. As alegações, quanto ao CNPJ tal, são de que não há provas de que os valores foram compensados incorretamente, que os montantes já recolhidos são suficientes para quitar os débitos, mesmo sem as compensações, e que os valores glosados, 183.664,97, são superiores às compensações, 59.216. Tem-se que limitou os seus apontamentos ao que constava da sua impugnação administrativa. Ele reiterou, então. Já em relação às filiais tais e tais, entende que os valores glosados pela fiscalização não poderiam ser compensações decorrentes de recolhimento em duplicidade a outras entidades e fundos, como alegado no relatório fiscal. Isso porque os recolhimentos em duplicidade nessa rubrica apenas ocorreram posteriormente às compensações, não sendo possível a recorrente a utilização de créditos que não existiam à época. Afirma que, na realidade, as compensações são decorrentes do que dispõe o artigo 10 da Lei 10.260 e não dos referidos recolhimentos em duplicidade, de forma que não poderiam ser glosados nos termos do que afirmou a fiscalização. E aí, as folhas 17 do voto, eu transcrevo a manifestação da DRJ, que lembra que o ônus da prova, nesses casos, é do contribuinte. E aí, senhores, a minha dúvida qual é? Em se utilizando, e já fala que está grifado para os senhores aí em amarelo no voto, a minha dúvida é se resolvemos essa questão com base na regra de distribuição do ônus da prova, que me parece é um bom caminho e é um caminho coerente que eu sempre sigo, ou se baixamos em diligência para ver uma especificação desses eventuais créditos. O que me parece que não é de competência do fisco fazer essa instrução, e sim do contribuinte. Tá? Então, se definirmos pelo caminho da regra do ônus da prova, eu sugiro negarmos provimento a argumentação relativa a esse auto de infração, o recurso relativo a esse auto de infração. Agora, se considerarmos que não se aplicaria aqui a regra do ônus da prova, aí eu sugeriria baixar os autos em diligência com a finalidade de discriminar as compensações efetuadas pelas filiais e esclarecer a natureza dessas compensações. Tá? Bem, avanço. No que se refere ao auto de infração 37.252.589, a recorrente entende que o lançamento é nulo, dado que o fato gerador descrito no relatório estaria equivocado. Tal fato veio a ser confirmado e retificado pelo relatório fiscal complementar de folhas 1633 a 1655, do qual o contribuinte teria sido intimado e teria apresentado uma impugnação complementar. Ela diz que a retificação do relatório não poderia sanar o vício apontado, apenas ratificaria a existência desse vício e determinaria o reconhecimento de nulidade. Me parece que não é o caso, me parece que não assiste razão a recorrente, porque ela foi intimada do conteúdo do novo relatório, tomou ciência daqueles fatos, e inclusive lhe foi oportunizada a apresentação de nova impugnação, e ela se valeu dessa prerrogativa de apresentar a nova impugnação, e eu concordo, portanto, com aquilo que dispôs a DRJ, faço a transcrição aí para os senhores. No que se refere ao pedido da multa, me parece que o posicionamento do acórdão recorrido também está correto, porque ele respeitou o que dispõe a súmula 119 deste conselho. Tá? Então, senhores, a conclusão é que eu voto por negar provimento ao recurso voluntário integralmente, a não ser que os senhores entendam ser caso de baixar o processo em diligência para que haja algum eventual esclarecimento no que se refere ao auto de infração 37.252.588.1. Senhores, como voto, me perdoem a demora, quem me conhece sabe que os votos são geralmente mais objetivos. Sobretudo a sua leitura. Obrigada, doutor Maurício. Porque agora os processos eles vão vir assim, com vários debicades.
A tendência é eles virem todos juntos. Então, a cada vez mais a gente vai enfrentar votos um pouco mais demorados, porque eles também não vão estar fracionados em vários processos. Então, é natural que isso aconteça. Sobre a questão da diligência, eu acho que não seria o caso, porque me parece que as provas que ele apresentou na impugnação são as mesmas que foram apresentadas durante a ação fiscal, ou seja, ele apresentou GFIPs e GPS, ele não apresentou em impugnação nenhum documento novo que modificasse a situação dessa glosa de compensação perante a autoridade de primeira instância. Então, eu acho que não seria o caso de encaminhar para a autoridade analisar provas que ela mesma já analisou, assim, no meu ponto de vista, do que eu li aqui da decisão da DRJ, né? Mas só fazendo essa questão da minha opinião. Eu vou passar para o doutor João, que levantou a mão. Doutor Wesley, só baixou a mão? Eu vou levantar aí. Tá. Doutor João? Bom, doutor Maurício, parabéns pelo voto, ficou muito bom. Vou me ater só a essa questão do item 3. Eu concordo com o doutor Maurício. O contribuinte alegou duas coisas aqui que, ao meu ver, uma ele não provou e a outra ele não refutou o acórdão recorrido. Aqui ele não provou que teria havido erro na glosa da compensação, porque essa compensação levou em conta créditos das filiais. Ele tem que trazer isso. Se ele trouxesse isso na impugnação, se a prova tivesse sido apresentada por ele na impugnação, eu até entenderia que poderia ser o caso de pedir para a autoridade preparadora se pronunciar quanto a esses documentos que já teriam sido autuados, né, quanto à impugnação. Se a prova tivesse sido feita por ele. O que me pareceu aqui da argumentação dele é o seguinte: olha, mas eu tenho certeza que a minha compensação está certa, eu não sei em quanto que ela está certa, não. Mas ela está certa. Faz as contas aqui para mim, para você ver se não está certo. É mais ou menos isso que ele está querendo que se faça. Se a compensação dele foi correta e, portanto, a glosa foi indevida, ele deveria apontar onde estava o erro da glosa, juntar os documentos, e aí sim, esses documentos a gente poderia submeter uma diligência para que se verificasse se seriam suficientes para fazer a compensação que ele pleiteou. Aí eu concordaria. Mas a essa altura, concordo com o doutor Maurício, pedir para que o fisco faça a prova dele, que coube a ele fazer no momento futuro. E a segunda questão, doutor Maurício, ainda sobre isso, é que ele diz que não compensou os recolhimentos indevidos, mas que teria sido uma compensação com base na lei número 10.260. E me parece, doutor Maurício, que o que ele não fez foi comprovar que havia recolhimento em duplicidade, que era o requisito da lei 10.260. Ele só diz o seguinte: não, eu recolhi sim, inclusive recolhi muito a mais do que inclusive eu compensei. Pode fazer as contas, vai dar mais. Ele está dizendo isso. Mas o que o fiscal está dizendo é, olha, ele não apresentou recolhimento em duplicidade algum, portanto, não é o caso de aplicar o artigo 10 da lei 10.260. Acho que está correto o lançamento. Se ele alegou que houve recolhimento em duplicidade, cabia ele provar que houve recolhimento em duplicidade. Eu entendo, portanto, doutor Maurício, que não é o caso de diligência, não. Eu vou pela linha que o senhor colocou de ausência de prova. Ele não provou que a compensação dele, de fato, teria sido correta. Esse é o item 41 ou 42? Cara, esse é o item 22, cara. Ah, perdão. Meu Deus. Estava com o parte da tarde. Doutor Wesley, o senhor gostaria de falar? Não, eu só vou... que eu... Houve um pequeno... no caso, eu queria só entender o relator, ele vai votar pela diligência ou pela...
Não, eu estou negando o provimento. Eu submeti ao colegiado uma... A dúvida, né? É uma dúvida. Mas nego o provimento. Uhum. No caso, tu entendeste que a prova aqui estaria ok, né? Uma avaliação da análise da prova e que não seria questão de baixar em diligência para avaliação. A prova não está nos autos, doutor Wes, esse é que é o ponto. Se a prova estivesse nos autos, a gente até poderia submeter para que seja analisada essa prova e nos traga decisão sobre isso. A análise sobre isso, mas não há prova nos autos. Ele está querendo que produza a prova. Se eu entendi bem, doutor Maurício. É isso? Doutor Maurício, você está sem microfone. Veja, a questão é a seguinte, ele não comprova, ele não faz qualquer comprovação desses recolhimentos a mais. Então, me parece que a aplicação da regra do ônus da prova, até refletindo mais aqui, eu nem deveria ter trazido essa dúvida para vocês, porque, afinal de contas, é um julgamento meio incoerente meu. Eu sempre julgo com base na regra do ônus da prova. Pois é, mas às vezes, por exemplo, em algumas exceções, né, como já foi até decidido no próprio colegiado, né, em situações, por exemplo, de cessão de mão de obra, muitas vezes a prova é um pouco mais difícil. Mas aqui me parece que não é o caso. Posso estar equivocado. Pois é, daí o que não seria o caso, né? Porque às vezes nós estamos aqui até falando de filiais, né? Há uma dificuldade realmente de se conseguir a prova. O que eu estou percebendo aqui não seria o caso, né? Porque não é por exemplo, que nem citei, terceirização, né, de um serviço, uma cessão de mão de obra, em que envolve outros interessados na prestação de serviço. Então, acho que eu tendo a concordar aí com o relator. Ok. Então, o senhor encaminha para negar provimento ao recurso, né, doutor Maurício? Exatamente, senhora presidente. Ok. Alguém tem mais algum questionamento? Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, presidente. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Eu também acompanho. Item 22, acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Ainda quero parabenizar o doutor Maurício, que fez um cotejo dos números de controle da GFIPS, que para quem não é acostumado a essas numerações, a essas questões de previdência, ainda realizar como se fosse uma diligência, né? Para cotejar esses números de controle e identificar quais as GFIPs que foram exportadas, substituídas e tudo, eu parabenizo, porque eu sei que é uma matéria bem difícil para quem não está acostumado a lançar essas contribuições, né? Parabéns, doutor Maurício. O item 23, também desse... Senhora presidente, o item 23 é simples, que é decorrente, né, um caso de obrigação acessória por descumprimento, por não apresentação de GFIP ou apresentação com incorreções ou omissões. E aí o que eu sugiro? Eu sugiro que a gente siga o mesmo entendimento da DRJ e, como de fato houve tais incorreções, eu sugiro negar provimento ao recurso voluntário, mantendo integralmente o lançamento. Se alguém quiser dar uma olhada no recurso com mais vagar, folhas 1278 a 1290.
Ok. Já dei uma olhada aqui. O que demorou o outro. Foi rápido isso. Esse alta, ele normalmente é dado quando tem só incorreção, mas tem recolhimento. Aquela contribuição que está incorreta, ela possivelmente foi recolhida, mas ela não foi declarada em GFIP, quando você tem uma sobra normalmente, né? Porque quando não foi recolhida e não foi declarada, ela fica lá no 75%. Nesse caso, houve uma incorreção, que foi identificada pelo fiscal e foi ratificada pela DRJ. Ok. Alguém tem algum questionamento? Doutor João, como vota? Eu acompanho. Doutor Wesley? Eu acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Cláudia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Eu também acompanho. Deixa eu colocar aqui. Não quer abrir minha pauta. Então, o item... Ah, meu pai. Eu dei o Ctrl+C e ele fecha o Word. O item 23, acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Do 24 até o 31 saiu de pauta. O próximo item é do Dr. João, Primeira Igreja Batista do Recife. Dr. João, são muitos processos. Vocês querem dar um intervalo de 10 minutos? São 4 horas. Eu acho que não vai terminar, não vai demorar, não, mas a gente faz intervalo, depois volta. Pode ser 10 minutos? A gente pode retornar às 16h10? Pode. 16h10. 16h10. Vou interromper a gravação.